Que hoje Emmanuel Macron gastou o português dele nas redes sociais com Luiz Inácio Lula da Silva, e é justamente disso que a gente vai falar, porque a regulamentação das redes deve ser um dos temas que o presidente Lula vai discutir com o presidente Emmanuel Macron. Lula viaja na semana que vem para a França e o analista sênior de internacional Américo Martins estará em Paris fazendo cobertura in loco desse encontro e conta pra gente o que vai ser abordado nesse encontro. A gente já teve essa postagem nas redes sociais de Emmanuel Macron falando do Brasil, das parcerias com a COP30. Esse é um dos temas que será tratado, Américo? Exato, Uribe. Esse vai ser um dos temas. Essa é uma viagem muito importante do presidente Lula, que vai ter compromissos entre o dia 4 e o dia 5, entre o dia 4 e o dia 9 de junho, lá na França. Ele vai ter várias reuniões com o presidente francês Emmanuel Macron. Trata-se de uma visita de Estado. Eu destacaria pelo menos 3 pontos que os dois presidentes vão conversar. Primeiro, obviamente, a questão geopolítica geral, a defesa do multilateralismo, ataques às tarifas e outras políticas do presidente norte-americano Donald Trump. Eles vão conversar, como você também colocou, sobre a questão da COP30. A França tem interesse em ajudar o Brasil para que a COP30 seja um sucesso. Inclusive, no final da viagem, o presidente Lula vai participar em Nice, no sul da França, da chamada COP dos Oceanos, é a conferência da ONU para os oceanos, onde vai se discutir como tentar se salvar aí os oceanos que estão muito maltratados, inclusive com poluição com plásticos, responsabilidades dos países mais ricos para ajudar os países mais pobres. E um terceiro ponto que eu destacaria, e o presidente vai defender durante a viagem, é a questão da necessidade de uma regulação das redes sociais e do ambiente digital. O presidente Lula tem defendido essa tese não só no Brasil, mas em todas as viagens internacionais que ele faz, e ele defende que várias nações do mundo discutam um arcabouço global para o controle dessas big techs, das redes digitais e também do ambiente digital, das redes sociais. O presidente francês Emmanuel Macron também é um defensor dessa regulamentação. Ele diz que sem essa regulamentação existe uma ameaça à democracia. É o mesmo ponto do presidente Lula, os dois têm razão nessa questão. E o presidente Lula deve também ter uma reunião com a diretora-geral da Unesco, para tratar exatamente desse assunto. A Unesco é a agência da ONU para a cultura e tem feito uma campanha muito forte com relação ao combate à desinformação, combate às chamadas fake news no ambiente digital. Diz, inclusive, a Unesco que esse é um dos grandes problemas do mundo hoje em dia. O presidente já participou através de vídeo de alguns movimentos da Unesco nesse sentido. Existiria a possibilidade de ele fazer um discurso na sede da Unesco, mas também existe uma possibilidade dele simplesmente ter essa reunião com a diretora-geral para discutir esse tema que é tão importante. E por que ainda não foi definido se vai ser um discurso na Unesco ou simplesmente uma reunião? Porque existem muitos pedidos de agenda com o presidente Lula nessa visita à França. Um outro destaque, só para concluir essa parte, Uribe, o presidente vai visitar a principal base naval da Marinha Francesa, uma base em Toulon, que inclusive é o local onde ficam os submarinos nucleares franceses. A gente tem que lembrar que a França tem ajudado o Brasil aí na construção de submarinos, inclusive nós estamos construindo o primeiro submarino nuclear da América Latina em parceria com os franceses. Então o presidente vai visitar essa base, inclusive num aceno aí, mostrando a importância da defesa para o Brasil também. Perfeito. Américo, fica mais um pouquinho com a gente. Pequim anunciou hoje que se opõe firmemente à revogação de vistos de estudantes chineses nos Estados Unidos, uma medida anunciada ontem pelo secretário de Estado americano. Américo, como é que esse anúncio impacta essa já delicada relação entre Pequim e Washington? Pequim não ficou nem um pouco feliz com essa decisão, Tainá. O Ministério das Relações Exteriores da China hoje reagiu de uma forma muito dura a esse anúncio que foi feito ontem pelo secretário de Estado, Marco Rubio. A China diz que os Estados Unidos deveriam ser mais pragmáticos na relação bilateral entre os dois países e também acusou os americanos de usarem a ideologia e a suposta segurança nacional simplesmente como pretextos
para atingir os interesses e os direitos de milhares de estudantes chineses que gostariam de estudar em universidades americanas. A China reclamou muito disso e esse movimento, Tainá, tem como pano de fundo duas brigas do presidente Donald Trump. Primeiro com as universidades americanas, que ele quer controlar e tem enfrentado muita resistência, especialmente de Harvard. E também nesse embate geopolítico com a China. A ideia do Donald Trump, do Marco Rubio, do establishment em Washington neste momento, é não ajudar os estudantes chineses e a futura geração chinesa a desenvolver em áreas como tecnologia, defesa. Por isso que o Marco Rubio disse que vão ser vetados todos os vistos para estudantes ligados ao Partido Comunista Chinês em algumas áreas específicas que seriam muito sensíveis. É os Estados Unidos não querendo dividir o conhecimento com esses estudantes chineses. Mas quem é que perde com isso tudo, Tainá e Uribe? Quem perde mais do que todo mundo? As universidades americanas, em dois aspectos. Primeiro, financeiramente. Tem mais de 280 mil estudantes chineses nas universidades americanas. Eles pagam muito caro para estudar lá. Então vai ter este impacto. Mas muito pior do que isso, vai ter um impacto na própria essência das universidades, que precisam ser abertas, que promovem o conhecimento, a ciência, e precisam estar abertos a todo mundo. Existe uma contribuição muito grande dos estudantes que vêm de fora, pesquisadores, para as universidades americanas. Elas ficam mais pobres quando o governo americano toma uma medida xenófoba e discriminatória contra os estudantes chineses. E isso pode ser ampliado, inclusive, no futuro a outros países. Muito preocupante e muito triste. E quem perde são as universidades americanas.